Olá, povo querido do 7º ano, aqui estamos para a nossa segunda aula de História, já nessa 12ª semana de estudo à distância. E nós queremos aqui complementar, revisar algum assunto que nós já vimos, até a chegada do livro 3. E aquilo que nós vamos dizer nessa aula, revisando, é que você vai precisar das informações que serão necessárias para você responder a atividade que vai para casa, que daqui a pouco a gente vai dizer, tá? Primeira coisa que nós temos que relembrar é essa teoria da ocupação do território americano, no qual também está o nosso país, aqui na América do Sul, o Brasil. Então nós tínhamos uma primeira teoria, que como vocês veem na legenda vermelha abaixo desse primeiro mapa, dessa primeira projeção, era a teoria dos mongoloides, que seriam os ancestrais dos povos indígenas, olhinho puxado, cabelinho liso. Segundo essa teoria, os primeiros habitantes da América, consequentemente também do Brasil, teriam chegado aqui por volta de 12 mil anos atrás, cruzado ali o chamado Estreito de Bering, que você vê na parte superior, liga a Ásia à América. Teriam chegado aqui por volta de 12 mil anos, feito esse ingresso na América passado 1000 anos, 11 mil anos atrás. Essa teoria ela foi válida até a descoberta do crânio de Luzia. Faltou a gente projetar aqui para relembrar, mas com certeza você lembra do crânio de Luzia, que foi achado no sítio histórico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, a partir da reconstrução facial daquele crânio, percebeu que os traços característicos não tinham nada a ver com os ancestrais dos indígenas, com os mongoloides, que o grupo da Luzia teria chegado aqui um pouco antes dos ancestrais dos indígenas. A Luzia fazia parte de um grupo que chegou aqui primeiro, o grupo dos negroides, com traços característicos faciais do seu povo, e que teria chegado aqui na América por volta de 14 mil anos atrás. Só relembrando, não precisa gravar nada na mente, só relembrando essas teorias de ocupação aqui da América, que por volta de 14, 12 mil anos já havia os povos nativos, povos nômades, que se deslocaram da África, como você vê também na primeira projeção, na parte superior, e que chegaram para ocupar os diversos territórios da América, também naquilo que seria futuramente o Brasil. Nesse mapa que você tem abaixo, que é o mesmo mapa que você tem na página 48 do seu livro didático, você tem a distribuição desses povos que ocuparam o território brasileiro nas diversas regiões. E eles aí, a gente sabe que eles estão divididos, organizados nas legendas e na distribuição de cores pelos troncos linguísticos, pelas raízes e semelhança das línguas faladas. Predomina e chama a nossa atenção porque foram os primeiros povos com quem os portugueses tiveram contato, os povos do litoral, que está aí representado no mapa pela cor amarela. E eu fiz questão de trazer aqui nesse mapa à direita, colorido, a especificação, o nome dessas várias tribos do tronco Tupi, com quem os portugueses tiveram contato. Então você vê mais aqui ao nordeste, os Tremembé, os Potiguar, Tabajara, Caetés, os povos Tupinambá, Tupinauê, Maracá, Aimoré, Tupiniquim novamente, Paraná, Goiticá, Tamoio, Temimino, Tupiniquim, tanto aqui em Porto Seguro, na Bahia, como também aqui no litoral do que seria São Paulo, os Guaianá e os Carijó. Então todos esses povos litorâneos da família Tupi foram os primeiros com quem os portugueses tiveram contatos. Muitos dessa família Tupi eram que praticavam aquele ritual antropofágico de se alimentar para absorver as forças dos inimigos. Esses povos distribuídos pelo território do que seria futuramente o Brasil, a partir do ano 6000 a.C., portanto há 8 mil anos atrás de nós, que estamos 2000 depois de Cristo, esses povos começaram a praticar a agricultura, o que favoreceu o aumento da população, porque uma vez que para praticar a agricultura necessita que esses povos de nômades se tornem sedentários, se fixem no local,
que agora não mais saem coletando, caçando, pescando, embora esse tenha sido também o modo de vida, de sustento de muitos desses povos indígenas, mas a partir do momento que eles se fixam no local, se tornam sedentários, eles têm uma maior tranquilidade para fazerem também a sua prole, a sua família, progredir e aumentar. Então, por volta de 6.000 anos antes de Cristo, esses povos passam a praticar a agricultura, que vai também, você vê aí a setinha, resultar no aumento dessas populações indígenas. De modo que o livro também nos traz essa informação. Quando os portugueses aqui chegaram há 500 anos atrás, eles encontraram por volta de 3 milhões de indígenas morando aqui. Hoje, atualmente, no território brasileiro, nós temos metade dessa quantidade, porque muitos povos também foram dizimados com a violência e com doenças trazidas pelos europeus. Na próxima projeção, nós vamos ver e relembrar sobre a atividade de sustento, como a gente já mencionou, praticadas por esses povos indígenas. Então, o que a gente percebe? Que os homens, você vê aí acima da árvore, eles dedicavam-se especificamente à caça de animais. Enquanto as mulheres, que o Rugendas, pintor que fez essa obra de arte, ele retrata para nós, as mulheres dedicavam-se à caça. Sobretudo essa que está em pé, que parece carregar um bebê nas costas, ela vai levando no seu braço esquerdo, tentei ampliar aqui, mas não ficou tão legível, ela vai levando como que frutos coletados, enquanto outra aparece aí agachada coletando. Ou seja, ele quis deixar claro para nós, como fonte histórica visual, de que as mulheres indígenas dedicavam-se à coleta de alimentos, que eram encontrados mais facilmente, enquanto que os homens dedicavam especificamente à caça de animais selvagens. Mas não era assim uma unanimidade, ou seja, 100% que acontecia isso. Havia também, de acordo com a região, alguma diferenciação no trabalho das mulheres. Os homens, especificamente a caça, derrubada da mata, preparação da terra para o plantio e a construção de habitações e fabricação de canoas. Enfim, o trabalho mais braçal, que exigia mais força. No entanto, como dissemos, o trabalho das mulheres poderia variar de acordo com a região ou outra. Então, nas tribos seminômades, que passavam um tempo no local, depois se deslocavam, naquelas que eram totalmente sedentárias, as mulheres cuidavam de semear as plantações, colher o que plantavam, criação de animais, domesticação do lobo, que viria a ser o cachorro, e confecção também manual de redes. Já as mulheres mais velhas trabalhavam na moenda, moendo a mandioca para a fabricação da farinha, fabricação de utensílios de barro, como potes, panelas, que o nosso livro também, o conteúdo do livro didático, ilustra algum desses utensílios, desses vasos, desses potes. Já na área norte do Brasil, foi encontrado inclusive mulheres que eram guerreiras e lideravam as suas aldeias, e que foram chamadas por isso, por essa semelhança daquelas mulheres da lenda ou da mitologia grega, chamada de Amazonas, as mulheres gregas guerreiras, também as mulheres, e toda essa região norte foi apelidada aí de Amazonas. Na próxima projeção nós podemos ver aí, relembrar as habitações indígenas. Não se trata, que a pessoa que elaborou essa gravura, ela não quis mostrar uma única aldeia, mas 3 modos diferentes de organização das aldeias indígenas. 3 modos como as aldeias se organizavam. Um primeiro modo que podia acontecer, dependendo da região e da tribo, era haver uma única habitação comum, onde todos morariam ali juntos. Podia haver uma segunda forma de organização, sem uma única habitação comum, mas com pequenas habitações sempre distribuídas em círculo. E uma terceira forma de organização, juntando as duas anteriores. Você poderia ter as habitações de cada família em círculo, cada habitação, cada oca, e no centro uma habitação comum para, sobretudo, celebrações, rituais e reuniões. Importante a gente dizer que a relação, e relembrar isso, acredito que para muitos não é novidade,
A relação que os indígenas tinham com o meio ambiente, com a natureza, era totalmente diferente daquilo que pensava o europeu. O indígena, o nativo aqui da América, ele tinha uma relação de liberdade, ele não consumia, ele não acumulava, ele não juntava, desperdiçava muito menos, porque tudo o que ele precisava livremente ele encontraria e alcançaria a cada dia o seu sustento. Então não tinha necessidade de estar acumulando, de estar juntando coisas, nessa preocupação com a sobrevivência com o dia do amanhã. Essa era a relação de liberdade que os nativos tinham para com o meio ambiente. Sequer passava pela cabeça deles essa noção que nós temos hoje no mundo moderno de propriedade privada, de um índio, um chefe de família, dizer para outro chefe de família, dizer, esse pedaço de terra é meu, você está invadindo. Não, tudo pertencia a todos, tudo era de uso comum a todos, não havia como sequer, tampouco, propriedade privada, briga por pertences de coisas de uso pessoal, principalmente quando se tratava daquilo que a natureza ofertava. Tudo era de todos. Eles não tinham essa noção, esse pensamento de propriedade privada, por isso não brigavam por essas questões à toa. Dito isto, nós queremos que você entregue lá pelo Classroom a página 24 do seu livro didático. Duas questõezinhas. A primeira para marcar X e a segunda para dizer falso ou verdadeiro. Página 24 para casa do livro de atividades. Bons estudos. Surgindo alguma dúvida, estamos à disposição no privado.